Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, diretamente da capital paranaense, diretamente de terras curitibanas. Estou aqui pronto, ingresso comprado, pequena facada aí no meu bolso, mas enfim, já apostos para assistir Atlético Paranaense e Santos, Santos e Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada, inclusive no bairro aqui do lado, no Água Verde. Muito interessante, inclusive, o Atlético ter o estádio num bairro que tem verde no nome. Então falaríamos aqui do nosso pré-jogo. Amanhã tem jogo, então hoje é dia de pré-jogo dos meninos de fora da vila. Vamos falar aí de provável escalação, do que esperar para esse jogo, algumas coisas para quem conseguir ir na partida. Eu sei que não é muito acessível, aí muita gente dos meus grupos de WhatsApp, inclusive, não vai ou pelo valor ou porque não conseguiu comprar a meia, mas para quem for, e esse aqui é um canal que fala de gente de fora da vila. Vamos conversar então um pouco até sobre a questão do acesso ao estádio. Mas antes, como sempre, peço por favor, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa ajuda pra gente. A todos os nossos inscritos, muito obrigado. Estamos aí com 565, tivemos um bom aumento. Então, muito obrigado a todos que apoiam o nosso canal. E continuem comentando, interagindo. Se puderem compartilhar e deixar um like, nós agradecemos bastante também. Então, Santos e Atlético Paranaense, um jogo sempre complicado. Ganhar aqui na Arena é muito difícil. Eu, como curitibano, posso falar que vi pouquíssimas vezes o Santos vencer aqui. Tava até pensando durante a viagem. Eu acho que eu só vi o Santos ganhar aqui na Arena em 2003, em 2007 e em 2018. Eu acho que só nesses anos que eu consegui ver o Santos vencer aqui. É uma coisa bastante rara. Talvez tenha sido 2017, não lembro agora. 2-0. Mas o normal aqui do Santos é perder pontos, né? Ou perder o jogo, ou empatar, ou conseguir algum empate. Mas normalmente é um jogo bastante difícil, é bastante complicado. Eles também sofrem bastante quando vão para Vila Belmiro, então acho que é uma coisa até meio recíproca. Mas a verdade é que o Santos ganhou o último jogo aqui. Gol de Madison com um passe de Marcos Guilherme. E aqui eu vou fazer um pequeno lamento, que possivelmente nenhum dos dois jogue. O Marcos Guilherme poderia, mas parece que não vai mais ser utilizado pelo Bustos. Já está terminando seu empréstimo com o Internacional. O Madison está suspenso e os dois são ex-jogadores do Atlético. Inclusive, o gol da vitória no segundo turno do ano passado, que foi aqui na Arena, cruzamento do Marcos Guilherme, gol do Madison de cabeça. E o primeiro gol da vitória do Santos na Vila Belmiro por 2-1 contra o Atlético foi passe do Madison, gol do Marcos Guilherme. Então os dois participaram de 2 gols dos 3 que nós marcamos, sendo que o outro gol, o terceiro gol dessa sequência, que foi o da vitória do jogo do primeiro turno do ano passado por 2-1, foi contra. Então o Atlético não só sofreu com a lei do ex ano passado com o Santos, no Brasileiro, né, na Copa do Brasil nós fomos eliminados, mas também acabou sofrendo com a lei do atual, porque perdeu com um gol contra, bem estranho inclusive. Já tínhamos o canal, inclusive, se quiser dar uma olhada em como que foram os jogos, dá uma busca aí por Atlético Paranaense, que, como eu disse, é um time sempre complicado e que vem de um bom resultado. Venceu o último jogo contra o Cuiabá fora de casa, uma coisa que o Santos tem muita dificuldade para fazer, e aí vem motivado porque com essa vitória eles passaram o Santos na tabela. Então, dando aqui um contexto de como que vai ser esse jogo, o Santos entra em campo na rodada, né, em nono com 11 pontos e o Atlético Paranaense em sexto com 12 pontos. Mas está muito junto. Então, olhando aqui na pontuação, o Santos, ele, por exemplo, pode, com uma vitória, enfim, que seria a tão sonhada vitória, e uma combinação de resultados, terminar a rodada em quarto lugar. Porque o quarto lugar, que é o Coritiba, tem atualmente 13 pontos. O Santos com 11, com uma vitória chegaria a 14 e poderia chegar no máximo até o quarto lugar. Por outro lado, perdendo, o Santos poderia ser ultrapassado por Goiás, Ceará, Bragantino, Avaí, Internacional, Fluminense e América Mineiro, todos aí nesse intervalo de 8 a 11 pontos. O Cuiabá é mais difícil. O Cuiabá, inclusive, é o primeiro na zona do rebaixamento, com 8 pontos, é o 17º hoje. Para passar o Santos teria que fazer uma goleada muito forte, assim, muito absurda. E o Santos não entraria na zona de rebaixamento porque tanto o Bragantino quanto o Internacional estão abaixo do Santos neste momento. Só um deles poderia passar o Santos. Então,
apesar que o Bragantino, deixa eu só ver uma coisa aqui. O Bragantino tem um saldo pior, então ele dificilmente passaria, ele não passaria o Santos empatando. Não teria como os dois passarem o Santos ao mesmo tempo. E então o Santos não entra na zona de rebaixamento, mas já está perigosamente próximo. E essa é a coisa do Brasileirão de pontos corridos. O Santos com 11 pontos em nono está exatamente no meio do caminho aí, né, nessa aquela G Santos dos 10 primeiros, mas tá muito perto tanto do quarto lugar quanto do 17º. E as últimas rodadas acabaram atrapalhando muito, principalmente dos dois resultados negativos que teve contra Goiás e Palmeiras. O empate contra o Ceará foi muito doloroso também, porque foi um jogo em casa. Na Arena Barueri, entendam, mas o mando era do Santos. Então o jogo contra o Ceará e contra o Palmeiras acabaram complicando um pouco aí a situação do Santos. Que com essa situação, só um momento, que então está aí precisando se reabilitar neste campeonato, que, como sempre, né, como todo ano, é um campeonato muito complicado que não permite erros. E para buscar esse resultado positivo, o Santos terá mudanças forçosamente, porque, como eu já disse, o Madison está suspenso. Também está suspenso me fugiu o nome agora. O Rodrigo Fernandes, que vem sendo titular na primeira volância aí. E como opções, o Bustos, pelo que tem dado o Lucas Mussetti, eu vi hoje o Felipe Camargo também, do De Olho no Peixe, que participou do Esporte em Destaque do Alex Frutuoso, da Boc News, que a tendência é o Santos ir de 3 volantes, com Camacho, Zanocelo e Sandri formando o meio de campo, e tendo o Auro de lateral direito. Essa é a maior tendência. Existe também a possibilidade, parece que o Bustos também observou, o Ricardo Goulart fazendo a meia, ao invés do Johan Julio. Então as possibilidades seriam de, a princípio, João Paulo, Auro, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sandri e Zanocelo, Batistão, Johan Julio e Marcos Leonardo. Aí seria uma formação mais pro 4-3-3, sendo que o Ricardo Goulart faria esse meio avançado, talvez um 4-2-1-3, poderíamos dizer, com o Sandro e o Vinícius Zanocelo fazendo os volantes. Se o Ricardo Goulart fosse titular, né? Ou o Camacho no lugar, e aí sim um possível 4-4-2, com o Johan Julio fazendo esse meio avançado e o Batistão e o Marcos Leonardo funcionando nessas de o Batistão flutuando pelas pontas e o Marcos Leonardo fazendo de centroavante. São as opções. Eu prefiro o Camacho, apesar do Camacho não ser aquele jogador que entrega intensidade, assim. O Ricardo Goulart muito menos. E o Ricardo Goulart tem sido muito... O desempenho dele como meio-campista tem sido muito baixo. Então, eu acho que um meio de campo com Camacho, Sandri e Zanocelo, nas vezes que entrou, funcionou um pouco melhor. Então, eu acho que é uma possibilidade que oferece aí um pouco mais de, não sei, talvez de ofensividade pro time, talvez mais estrutura, né? Teria um meio de campo um pouco mais recheado, que evitaria, por exemplo, aquela troca de passe na frente da área que tanto prejudica o Santos. Uma coisa que a galera tem batido muito na tecla, e eu achei muito interessante, é que o Santos tomou 6 gols nesse campeonato. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. O Santos tomou 6 gols no campeonato, sendo que foram 3 de pênalti e 3 de cabeça. E os gols de cabeça foram todos aquele lance meio parecido, né? Cuiabá, São Paulo, que é aquele escapada nas costas do nosso lateral direito, e o cruzamento para o meio da área, sendo que alguém aparece livre. Isso tem acontecido com o Santos. E o outro problema é o pênalti, que foram 2 do Velasquez, eu não lembro o outro agora. Mas foi aquele bizarro do Zanocelo contra o Coritiba. Sem comentários. Mas, enfim, isso mostra que o Santos tem uma pequena evolução na questão defensiva, no sentido de não permitir mais tantos chutes naquela intermediária que vinham agredindo muito o Santos nos jogos antes do Campeonato Brasileiro, principalmente. Eu acho que a entrada do Goulart permitiria um pouco mais esses chutes, então eu preferia um meio de campo que fosse mais recheado, assim, com Camacho, Zanocelo e Sandri, até porque os 3 são jogadores que talvez não sejam marcadores excepcionais, mas que têm uma qualidade maior de passe. Então eu acho que o Camacho poderia ajudar muito esse ataque, talvez ajudar o próprio Johan Julio aí, não sobrecarregar o Johan Julio na questão da criação. E
E o Zanocelo e o Sandri são esses jogadores que a gente tem visto nos últimos jogos, que tem tentado marcar melhor e tentam também a saída de bola com uma certa qualidade. Acho que não vai ter a intensidade que o Rodrigo Fernandes traz, mas talvez diminua a chance de pênalti, quem sabe? Rodrigo Fernandes que tá suspenso por 3 cartões amarelos e isso indica que ele não é assim o cara mais disciplinado. É muito intenso e eu gostaria dele como titular, mas não é exatamente um cara totalmente disciplinado. O Atlético Paranaense vai ter o desfalque do Canóbio, Agustin Canóbio, que é o atacante, a maior contratação deles, que vai estar servindo a seleção uruguai. Então, bom, é um atacante a menos aí para preocupar o nosso jogo aéreo. Mas, como eu disse, né, esse time do Felipão ele tem funcionado melhor, assim, a galera virou um pouco, torceu um pouco o nariz quando o Felipão foi chamado, e até pelo Carille ter sido mandado embora tão cedo, acho que só teve 21 dias à frente do Atlético, mas é um treinador muito experiente, e aí eu espero que o Bustos consiga aproveitar o conhecimento que se tem aí na história e tal a respeito do Felipão, e que tenha aproveitado essa semana parada para preparar um pouco melhor o time e de maneira que possa responder esse Atlético Paranaense do Felipão. Veio de goleada na Libertadores, se eu não me engano, no último jogo, está classificado. Então é sempre um adversário muito, muito, muito complicado. Mas, não sei, eu acho que o Santos pode conseguir um resultado bom, muito porque teve esse tempo para trabalhar e porque eu acho que o Bustos, pelo menos contra o Palmeiras, ele demonstrou evolução no trabalho, né? Na maneira de montar o time. Teve a questão de erros de substituição, mas considerando que teve essa semana parada, eu espero que o Bustos consiga escalar um time que funcione bem e que não precise sair tão cedo. Eu acho que... Eu sei que tem a questão do GPS com o Marcos Leonardo, mas eu acho que se ele colocar mais gente no meio de campo, talvez o Marcos Leonardo se mexa mais na área mesmo do Atlético. E eu acho que ele é muito inteligente e muito eficiente nessa questão, assim, nessa posição, até para buscar se desmarcar ou ajudar fazendo o pivô. Eu acho que é possível, assim. Normalmente eu vou bem pessimista pro jogo na arena. Talvez seja questão de fazer muito tempo que eu não vou no estádio, desde 2019. A última vez que a gente foi no estádio foi uma derrota. Aquele time do São Paulo que entrou com 3 zagueiros contra o time do Atlético, o gol do Marco Ruben. Mas talvez essa ânsia de voltar pro estádio e essa ansiedade esteja me deixando um pouco mais, não sei, talvez animado aí para assistir essa partida. Acho que o Santos tem time para ganhar do Atlético, mas não vai ser fácil de modo algum. Acho que o Atlético é favorito, principalmente porque joga em casa. Mas eu espero que o Bustos demonstre aí o trabalho que ele vem demonstrando. Eu acho que não dá para ser injusto e falar que é um... Tipo, tem que mandar embora, ou que o time não tá jogando nada. Não, acho que não seja o caso. Foi um time que... Eu não assisti o jogo, mas pelo que deu pra ver... jogou muito bem, fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, que é um excelente time. E o Atlético Paranaense não é nível Palmeiras, então eu acho que é bastante factível aí pensar numa vitória. Não que vá ser fácil, eu nem acho que seja acessível, mas eu não acho nenhum absurdo o Santos conseguir um 1-0, gol do Marcos Leonardo aí pra conseguir subir na tabela, passar o próprio Atlético, que no momento está em sexto com 12 pontos, e ficar ali numa posição melhor, dar uma reabilitada e se preparar para uma sequência bastante difícil que vem aí pela frente, com o Internacional em casa no meio de semana, Atlético Mineiro fora, depois Juventude fora no meio de semana, depois Bragantino, tem Copa do Brasil, Clássico Corinthians, Sul-Americana jogo de ida, Flamengo em casa, então a maratona de junho é pesadíssima e é importante que o Santos consiga recuperar contra o Atlético esses pontos que perdeu contra Goiás, Ceará e Palmeiras. Falando então um pouco só para informar quem vai na partida, ou a título de curiosidade para quem não vai, quem está acostumado aí como visitante nos jogos do Atlético, enfim, seja do Santos, mas como visitante, lembra, eu pelo menos lembro, de entrar sempre pela Madre Maria. Esse ano mudou, parece, o acesso. Não sei se foi esse ano também. Como eu disse, a última vez que eu fui no jogo foi em 2019. Mas o acesso vai ser pela Coronel Dulcídio e pela Petit Carneiro. Então, uma entrada diferente agora. Eu acho que eles vão fechar as duas quadras da Coronel Dulcídio. Vai ficar uma zona,
porque a Coronel Dulcídio é uma rua que vai do bairro pro centro. Para quem é de Curitiba vai entender um pouco melhor. Então, possivelmente vai piorar bastante o acesso da região. Mas a Brasília Tiberê também era, né? Porque antes a Madre Maria era pela Brasília Tiberê, que quem conhece também é uma que vai do Água Verde, pega os lados da Vila Isabel e vai também em direção ao centro. Mas só que não entra exatamente no centro, né? Ele meio que contorna e vai sentido Avenida das Torres. Então, uma mudança aí de entrada. E, bom, não tem lugar marcado, pelo que eu vi na compra lá do ingresso, só tá lá setor visitante. Imagino que seja preferível chegar mais cedo. Ou, se você for no jogo, vai ter recepção do pessoal da embaixada lá no bar 6h30, que é um bar bastante conhecido de quem é santista aqui de Curitiba. É o bar do Gilson, que é santista. Tinha rodada de chopp com Vitória do Santos na época da embaixada, antes da pandemia, digo. E parece que eles vão se encontrar lá às 3 da tarde e depois vão a pé, relativamente perto da Arena da Baixada, para assistir o jogo. Fica aí a dica pro pessoal. E, bom, como vocês já sabem, né? Eu não sei se ainda tem ingressos disponíveis para torcida visitante, mas, pelo que eu vi e falei no giro de notícias ontem, as meias entradas parece que já tinham se esgotado. Tinha só inteira, que é essa bagatela de R$ 200. Um preço bastante alto para assistir o Santos. Eu vou falar uma coisa que meu pai fala, que eu sei que não é todo mundo que pode pagar uns R$ 100 numa meia para assistir um jogo, mas felizmente a gente conseguiu e, como diz meu pai, assim, para ver o Santos ganhar, R$ 100 é barato. Para ver o Santos perder, R$ 1 é muito caro. Então, o preço do ingresso, você podendo pagar, o que vale é mesmo o que o Santos faz em campo. E aí não tem como prever isso, né? Não tem como saber se o Santos ganha ou perde antes do jogo. E é por isso que a gente vai, até porque ir no estádio é uma experiência muito diferente, é uma experiência muito valiosa. Então, se tudo der certo, amanhã, 7 horas da noite, espero que antes, estarei no Joaquim Américo, na Arena da Baixada, na torcida do Santos, gritando. Eu vou tentar fazer alguns vídeos também pra pôr aqui no canal. Talvez eu participe do Esporte em Destaque na segunda-feira. Mas para passar essa experiência de estar na torcida visitante da Arena da Baixada, que é sempre difícil. Dessa vez, inclusive, a torcida do Santos vai ficar embaixo da torcida do Atlético, então é capaz de tacar em coisa, enfim. Mas vou ver se eu registro algumas coisas para mostrar aqui para vocês. Para quem não teve a experiência de assistir um jogo na Arena, não é o meu estádio preferido para ver jogo, principalmente como visitante. Sou um pouco mais raiz, mas para ver o Santos vale o esforço, né? Então estaremos lá eu e meu pai se tudo der certo. E tomara que vendo o Santos jogar bem e vencendo. É o sonho para quem vai tão pouco ao estádio como é o nosso caso. Certo, pessoal? Então este foi o nosso pré-jogo, desabafo, ansiedade tomando conta aqui. E amanhã, se tudo der certo de novo, estaremos lá vendo uma vitória do Santos. Tomara, por favor, uma vitória do Santos sobre o Atlético Paranaense. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E no mais, como sempre, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Comente aí, diga seu palpite, diga o que você acha da escalação com o Auro na lateral, o laterauro em campo. Se você prefere o Camacho, se você prefere o Goulart, se você acha que o Santos consegue essa vitória na Arena da Baixada. E no mais, pra cima deles. Abraço!